Olá, hoje o nosso grupo vai estar falando um pouco sobre o cultivo da mangueira, né? O grupo é composto por mim, Wilbert Souza Matos, Ângela Kessler, né? E Maria Eduarda Quimex. Bom, vou estar falando um pouco sobre a questão socioeconômica do cultivo da mangueira no país, né? É, Inicialmente, o cultivo se dava basicamente feito em característica extensiva, né? Sendo que as áreas de cultivo eram bem espalhadas, geralmente em fundo de quintais ou numa área reservada ali da propriedade, onde eram formados alguns bosques, né? Onde esse cultivo geralmente era somente para a questão de embelezamento da fazenda ou para o consumo da família, dos funcionários. Com o tempo, houve a implantação de grandes áreas, né, através do emprego da necessidade do cultivo para importação para o mercado externo. Com isso, houve a demanda pela fruta e a criação de grandes áreas extensivas de cultivo. É, No Brasil, esse cultivo ele foi dividido em duas fases, né? A primeira foram os pequenos plantios, né? Geralmente no fundo de quintais ou em áreas reservadas da fazenda, onde ali não havia nenhum tipo de tecnologia empregado no cultivo, nas frutas, geralmente eram árvores grandes que produziam muito pouco. E a segunda fase se deu ali com certo nível de mais tecnológico, com questões como o emprego da irrigação, a indução floral e variedades melhoradas, né? É, a mangueira, a mangicultura no caso, né? Ela se destacou no Nordeste, né? Principalmente pelo volume de produção e pelos altos rendimentos alcançados e qualidade de fruta. Isso se deve ao fato do clima ser favorável ao cultivo e à presença de poucas pragas e doenças ali na região. Então, aí, a partir disso, do emprego dessas tecnologias e da abertura do mercado para a exportação da fruta, né, houve ali uma maior requinte dos consumidores pela qualidade dessas frutas e também é, pela, pela, pelo melhor, pelo melhor aspecto ambiental e social da produção, né? Tendo em vista isso, hoje, é, esses países exportadores da fruta exigem que ela seja algo certificado e de qualidade. Então, para isso foi criada ali a certificação pelo cultivo orgânico, né? Um exemplo é a produção integrada de frutas, né? Onde se reduz o uso de químicos e ainda consegue-se ter uma fruta de maior qualidade. Quanto às exigências climáticas da fruta, né? Ela é um fruto fresco, né? E é o mais consumido em todo o mundo. As árvores com menos de 10 anos de idade já podem florescer e frutificar. E esse florescimento ele é fortemente afetado pelo clima, sendo que a umidade relativa do ar estimula a brotação das flores e as chuvas são desfavoráveis nessa fase, principalmente porque ocorre a queda dessas flores e dos frutos que estão sendo recém-formados. Então, portanto, a gente precisa de um período de umidade no ano, né? Para estar sendo estimulada a floração, e um período seco para que ocorra ali o pegamento dos frutos, né? Então, por isso que a região Nordeste se consagra no cultivo. Geralmente a mangueira ela necessita de 750 a 2.500 milímetros, né?
e esse período de chuva, ele deve ser de até 4 meses, né? Seguido de até 8 meses de sem chuva. Quanto ao manejo de solo, a mangueira ela é uma planta pouco exigente, né? Então, ela se dá bem em diversos tipos de solo, contanto que esses não sejam nem tão encharcados, não sejam alcalinos, rochosos, muito rasos ou pobres em características químicas. Ela vai se adaptar melhor em solos profundos, um pouco férteis, né, e bem drenados. Assim como também vai prosperar bem em solos mais leves e pesados. Se as outras condições, né, necessárias para o seu desenvolvimento sejam favoráveis. Então, como falado anteriormente, a mangueira ela se dá muito bem em diversos tipos de solo, que tem uma boa fertilidade, uma textura média e sejam relativamente profundos e permeáveis. Quanto ao manejo, né, a gente vai levar em consideração ali para poder estar realizando o cultivo da manga, as questões do escoamento da produção, né? Sendo que é necessário, para estar sendo implantados os pomares, devemos levar em consideração o relevo e as vias de escoamento da produção. Quanto às operações, né, a gente pode estar realizando a gradagem leve, a aração, a gradagem leve ou pesada, né, visando ali o preparo de solo, que devem ser definidos de acordo com as condições da área. Quanto à aeração, né, caso seja necessário, ou caso o solo esteja por causa de compactação, ou até mesmo da incorporação de restos culturais, e a eliminação de ervas daninhas, né, realizar uma aração de 30 a 40 centímetros. Posteriormente, é recomendado fazer uma gradagem leve, né, após a aração, ou gradagem pesada para caso tenha sido realizada a aplicação de calcário. Essa gradagem ela deve ser cruzada, né, juntamente com as operações anteriores, seja ela a aração, gradagem pesada ou subsolagem. Quanto à amostragem de solo, é necessário que seja feita de forma que seja demonstrado como que está realmente as condições de toda a área, né? Então, deve ser uma amostragem criteriosa. E já a adubação vai envolver 3 fases: a adubação de plantio, a de formação e a de produção, né? Na adubação de plantio, ela vai depender essencialmente da análise de solo. Então, é ali onde você vai realizar a correção de todo o seu perfil, de todo o seu solo, visando ali a disponibilidade de nutrientes para o início do cultivo. A adubação de formação, ela deve estar... Bom, então eu vou dando continuidade ao que o Wilber está falando. Eu vou falar um pouquinho sobre as cultivares. Então, essas cultivares, elas têm uma escolha diretamente relacionada à preferência do mercado consumidor, também ao potencial produtivo da região, que é considerada, né, onde é o melhor lugar para adaptabilidade também de cada espécie. Então, também a suscetibilidade tanto a pragas como a doenças, e também pela deterioração que é constatada imediatamente após a colheita. Uma das coisas também que é levado é a parte de a região escolhida, ela deve ter uma boa saída, como posso dizer assim, um bom transporte. Então, as variedades com maior frequência são as Thomas Atkins, a Haden, a Kate, a Ken, a Palmer e a Rosa, e também a Espada. Então, a cultivar da Tommy Atkins, ela apresenta uma elevada produtividade, ela tem uma regularidade na produção e ela tem uma considerável resistência tanto aos impactos mecânicos, então ela é facilmente transportada
como também a sua deterioração não é tão rápida, ela tem uma colheita, então o pós-colheita dela, ela é menos perecível do que as demais cultivares, e então ela é uma boa opção para os mercados internacionais. A Tommy Atkins é uma das mangas mais consumidas no Mato Grosso. Aí nós temos a Haden, que é uma variedade que apresenta a copa muito densa. Então, a variedade ela apresenta um porte alto e ela pode pesar aproximadamente 700 gramas. Ela tem uma atrativa coloração avermelhada, então os lives dela são amarelados, os lenticelas são grandes e a polpa dela é muito consistente. Então, ela tem uma palatabilidade suave a moderada e também ela tem uma quantidade de fibras que não é muito considerável. A cultivar da Palmer, ela tem um porte considerado intermediário, o hábito de crescimento dela é aberto, ela é uma monoembriônica, então ela é muito produtiva, ela é uma variedade também que apresenta um vigor moderado e irregularidade na produção, então mesmo ela sendo consagrada a variedade muito aceita no mercado interno para o consumo direto, ela também tem aproveitado pelas indústrias de processamento e pelo beneficiamento dela. A cultivar da Kate, ela é uma monoembriônica, então ela é muito produtiva também. Os frutos dela pesam também 700 gramas aproximadamente, e sendo praticamente desprovidas de fibras, então ela não possui fibras a não ser ao redor das suas sementes. Ela tem uma grande tolerância ao transporte e ao manuseio após a colheita, então ela tem uma coloração esverdeada, amarelada, com os lábios avermelhados, e ela é bem adocicada. A Kent, ela é muito vigorosa, produtiva, ela é de maturação tardia em relação à Tommy e à Hade, ela é uma monoembriônica, ela é suscetível à antracnose e ao colapso interno, então ela é muito, muito, muito vulnerável ao transporte. Então, a espada, ela é uma poliembriônica, ela é considerada pela literatura uma variedade nacional, ela apresenta muito vigor, ela tem um porte elevado, uma copa densa e também ela é elevada a produtividade. A espada, ela normalmente ela produz 2 vezes ao ano, sendo requerida pelo consumidor brasileiro, em virtude do seu saboroso, do seu sabor, por ela ser muito saborosa, e ela é aproveitada também como porta-enxerto em algumas regiões, né? Porque ela é muito rústica, então isso facilita um pouquinho a parte de propagação das cultivares. Temos também a cultivar rosa, ela é uma variedade relativamente vigorosa, ela apresenta, no entanto, um crescimento lento, ela é de um porte médio, ela tem suscetibilidade à antracnose, então ela é inferior na parte de produtividade às outras variedades, ela tem alterância na produção, mas em compensação ela verifica-se que o florescimento dela é muito intenso, então o que proporciona assim então algumas respostas satisfatórias ao processo de indução no caso floral. Agora eu vou passar para a Maria Eduarda, que vai estar dando continuidade no manejo de plantas indesejáveis. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e eu vou estar dando continuidade aqui a respeito do nosso trabalho sobre manga. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o manejo de plantas daninhas ou as plantas indesejáveis. Elas são chamadas de vários tipos, daninhas, espontâneas, invasoras, indesejáveis. E essa técnica de manejar essas plantas, elas podem ser utilizadas na estratégia preventiva e também do controle por meio de manejo cultural, mecânico, químico ou até mesmo esses manejos todos integrados. E para tomar essa decisão de qual manejo utilizar, você precisa levar em consideração o impacto ao meio ambiente e também ao homem. Sobre as doenças.
A importância de determinada doença ela pode ser avaliada pela frequência ou até danos e perdas que vão ocasionar o cultivo, sendo ele comercial, porque a gente sabe que para comercializar uma planta, uma fruta, ela tem que estar o mais perfeito estado possível, porque as pessoas compram com o olho ali o que elas veem de primeira. A ocorrência de determinada doença, ela vai ser influenciada por fatores ambientais, como, por exemplo, a relação de patógeno hospedeiro, a interferência do homem, a questão de clima. E é muito importante que o produtor ele adote um sistema de acompanhamento, um acompanhamento periódico do pomar, para que ele já para que ele já veja de primeira os primeiros sintomas e, dependendo da evolução, tomar a decisão dele sobre a estratégia de manejo em tempo hábil. O que seria esse tempo hábil? Enquanto ainda ele se pode controlar essa doença, porque depois de um certo estágio, praticamente o produtor já perdeu ali todo o seu cultivo. As principais doenças que acometem a cultura da manga, a mangueira no caso, é antracnose ou ídio, seca da mangueira, morte descendente ou seca dos ponteiros. Também má formação floral e vegetativa, mancha angular ou cranco bacteriano. Aqui estão em ordem as imagens da doença. Ali temos o oídio, antracnose, seca dos ponteiros. Um pouquinho sobre as pragas. As pragas que acometem a cultura da mangueira são as moscas das frutas, ácaros, as tripes, cochonilhas, microlepidópteros, que são da inflorescência, e Ciptoblabis ginidiela, também, que é uma lepidóptera, duas lepidópteras ali. São essas pragas que geralmente vão acometer essa cultura. Aí a gente pode ver os danos que são causados por elas, como, por exemplo, ali o dano causado pela Erossomia mangiferae, que é na brotação e nas folhas, né? Também tem o superbrotamento vegetativo, também ali a questão do dano da trips, que a gente acha que muitas vezes não vai causar nada, mas olha ali como ela deixa o fruto machucado. Esse é um fruto que provavelmente comercialmente ele já não vai ser interessante. Ou o produtor vai ter que vender muito barato, ou infelizmente ele vai ter que descartar esse fruto aí. Sobre a colheita. Alguns cuidados a gente precisa ter na colheita para garantir a qualidade dos frutos, porque como eu disse anteriormente, o consumidor ele compra pelo que ele tem visto, principalmente quando se trata de frutas, né? A casca bonita, vistosa, brilhosa. A gente precisa na hora da colheita analisar o pomar. O agrônomo ou o responsável técnico, ele vai fazer uma análise total desse pomar 15 a 20 dias antes da colheita. E vai verificar qual é a aparência desses frutos, a questão de maturação, a cor. E aproveitando a ocasião, ele vai fazer também uma estimativa de produtividade por pé. Os índices de colheita, eles são baseados, na maioria, em característica relacionada à forma e aspecto do fruto. Ou seja, o índice de colheita... O responsável técnico, o agrônomo, vai ali ao campo, até o pé de manga, a mangueira, e vai avaliar o fruto, se ele está no mesmo tamanho, quantos frutos estão nesse mesmo tamanho, quantos chegaram à maturação, quantos estão machucados, quantos não estão, e vai fazer uma estimativa desse índice. A colheita. Agora, sobre os procedimentos. Os contentores eles devem estar limpos, sanitizados com água clorada em um bom estado de conservação. Eles devem ser colocados ao longo da linha de plantio, à sombra, sem contato com o solo. Devem-se colocar os frutos nos contentores com cuidado, deixando espaço vazio de pelo menos 10 centímetros acima dos frutos nos contentores. Isso que evita que as frutas se machuquem, ou seja, que elas sejam comprimidas quando colocadas entre um contentor e outro. Isso é quando se trata da colheita mecânica, pessoal. Aí a gente precisa ter esses cuidados justamente para ter aquela questão de qualidade e padronização na hora de colher os frutos. A colheita, ela propriamente dita, os frutos eles devem ser colhidos manualmente, usando um instrumento de corte ou até uma tesoura que seja sanitizado, né, limpo, para poder podar ali o fruto. Os frutos da parte alta eles devem ser colhidos com uma vara mais alta, contendo uma cesta, evitando danos por corte.
O corte do pedúnculo ele deve ser feito pelo menos mais ou menos a 3 centímetros para evitar esse vazamento do látex. Os frutos manchados de látex eles vão ser enviados separados, né, num galpão de embalagem com contentores separados para não estragar os frutos limpos. Isso é um cuidado muito importante que precisa ter na hora para não precisar beneficiar todas as frutas da manga. O transporte para os galpões de embalagem, os frutos eles devem ser transportados nos mesmos contentores que foram colhidos e o técnico vai orientar o motorista do caminhão para transportar com cuidado, evitando alta velocidade, porque nessa etapa é a etapa que é uma etapa crucial, né, onde vai ocorrer mais danos mecânicos, justamente pela questão de muito manejo. Vai, colhe, daí coloca nos contentores, carrega para o caminhão, aí do caminhão vai deslocar com certeza grandes distâncias. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. E é isso, muito obrigada, esse foi o nosso trabalho e nós agradecemos a atenção. Muito obrigada.